Olá, queridos irmãos, saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o seu podcast da sua lição bíblica. Esperamos que estejam gostando das lições postadas semanalmente. Eu sou o professor Franklin Siqueira e estaremos falando sobre a revista da CPAD que tem por título A Justiça Divina, e hoje abordaremos a lição de número 4, que tem por tema Quando se vai a glória de Deus, comentada pelo pastor Ezequias Soares. E não se esqueça de divulgar o trabalho do crente docente. Para isso, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e acione o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro das novidades do canal. Bem, quero agradecer a Deus pelo convite que me foi feito através do querido irmão Edvanei. Que Deus lhe abençoe grandemente. Bem, o texto áureo da nossa lição está em Ezequiel, capítulo 11, versículo de número 32. Diz assim, abre aspas, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Fecha aspas. Bem, na lição 3 ficou claro que o pecado da idolatria foi o principal ato de rebelião contra Deus. Já na lição número 4, nós estudaremos que é possível sim Deus se retirar do meio do povo, ou seja, a sua presença sair de junto do povo, e tudo isso motivado pelo pecado que eles cometiam, dada a preciosidade de quem Deus é. A glória de Deus era representada pela sua presença no tabernáculo, local que o próprio Deus havia determinado a Moisés que fosse construído, com um objetivo muito bem definido, como se vê em Êxodo, capítulo 25, versículo de número 8, abre aspas, e me farão um tabernáculo, e habitarei no meio deles, fecha aspas. Bem, esse local deveria possuir adornos, cortinas de linho, separações internas, utensílio para os cultos, toda a sua estrutura e tudo mais que envolvesse o culto ao Senhor. O tabernáculo também era o local onde a arca da aliança ficava, lugar de habitação de Deus, local onde Deus se relacionava com seu povo, lugar de culto, de adoração ao seu nome, de oferta e de sacrifício. Ele era portátil e poderia ser montado e desmontado por questões de deslocamento do povo. E também cabe salientar que ele foi o precursor do templo. O tabernáculo ficava localizado na parte central, ou seja, no meio do povo, onde, tendo as 12 tribos distribuídas ao seu redor, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. Para que todo cerimonial a Deus acontecesse, existiam regras, padrões de comportamento a serem cumpridos, desde a aliança que havia sido firmada no Sinai entre Deus e Moisés. Logo, essa aliança havia sido quebrada, ou seja, maculada, por causa do pecado que o povo havia cometido. Assim, essa lição vai tratar das abordagens da saída ou retirada da Shekinah do Santuário de Jerusalém. E para isso, o autor destaca 4 pontos cardeais para entendermos sobre a saída da glória de Deus do meio do seu povo. São eles: primeiro ponto, conceituar a glória de Deus. Segundo ponto, abordar a retirada de Deus do santuário. Terceiro ponto, explicar sobre o segundo templo. Quarto ponto, abordar a relação do Senhor Jesus e o templo, uma roupagem contemporânea sobre a relação entre o templo, Cristo e o cristão atual. Logo em seguida, o autor faz uma breve conclusão. Bem, no ponto 1, conceituar a glória de Deus. Para entendermos o conceito de glória, é preciso compreendermos as suas diversas expressões. A palavra glória, no hebraico, aponta para kavod, que significa peso, e nessa direção ela só aparece 2 vezes no Antigo Testamento, porém não apontando para a presença de Deus. A primeira está em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18, momento em que descreve a morte de Eli, quando ele cai da cadeira para trás, quebra o pescoço por conta da velhice e do seu peso. Já a segunda apontava para o peso do cabelo de Absalão,
que chegava a pesar cerca de 2,3 kg, e por isso ele o cortava anualmente. Já a chamada Septuaginta, que é a antiga versão grega do Antigo Testamento, aponta em suas palavras referentes expressões como doxa e timê. Doxa, que pode ser vista também como glória, resplendor, poder, honra, reputação, e timê, que fala sobre valor e honra. Porém, na percepção de Ezequiel, a glória vai mais além, é indicada como sendo o resplendor da presença do Senhor. Descrição feita em Ezequiel, capítulo 1, versículos de 26 a 28, referindo-se a Deus com expressões como aparência de safira, brilho de um metal, aspecto de fogo, resplendor ao redor dele. Bem, já o vocábulo Shekinah, usado comumente entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia, porém é muito comum no judaísmo, que tem por tradução expressões como habitação ou presença de Deus. Os teólogos contemporâneos entendem que a tradução que mais se aproxima é a seguinte: a glória de Deus se manifesta, ou a manifestação da glória de Deus. Como exemplo disso, se tem a glória ou presença de Deus manifestando-se ao seu povo em Êxodo, capítulo 40, versículo 34 e 35, quando a nuvem cobre toda a tenda da congregação e a glória ou presença do Senhor enchia o tabernáculo, de modo que Moisés já não conseguia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem repousava sobre ela. Assim, os filhos de Israel seguiam a nuvem. Observe, período que compreende a jornada de Israel pelo deserto até o início do reinado de Salomão, momento em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o Templo de Salomão, construído em Jerusalém, como descreve o capítulo 5 de 2 Crônica. Então, diz a palavra do Senhor no versículo 13 e 14, ainda no capítulo 5 de 2 Crônicas, que os cantores uniram a sua voz em um só coro e declararam que ele é bom e que seu amor dura para sempre. Logo, o templo do Senhor se encheu de uma nuvem e os sacerdotes já não podiam mais ficar de pé para poder ministrar, pois a glória do Senhor se encheu sobre toda a casa. Então, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 a 16, o Senhor decide manter seus olhos fixos e seus ouvidos atentos à oração do templo. Porém, essa promessa ela era condicional e estava ligada a uma vida limpa e sem pecados, adornada e sem outros deuses. Deus fala 3 vezes a Salomão a mesma frase. A primeira, antes da construção do templo, 1 Reis, capítulo 3, versículo 14. A segunda, durante a construção do templo, 1 Reis, capítulo 6, versículo 12. A terceira, após a construção, 1 Reis, capítulo 9, versículo que vai de 4 a 7, usando para isso um advérbio de condição. Nessas três referências, 1 Reis 3,14, 1 Reis 6,12 e 1 Reis 9, 4 a 7, um resumo desses 3 versículos sempre começa com a expressão se. Se andares diante de mim, como andou Davi, confirmarei o trono de teu reino, como fiz com Davi. Mas se desviares, for servir a outros deuses, arrancarei a Israel da minha terra. O que significa isso? Deus estava construindo uma identidade do seu povo. E para isso, a idolatria precisava ser totalmente retirada do meio deles. Bem, no ponto 2, abordar a retirada da glória de Deus. Para se compreender sobre a retirada da presença de Deus do templo, é preciso entender todo o contexto que leva até o capítulo 9 e o capítulo 10 do livro de Ezequiel. Cabe resumi-los de forma bem objetiva. Bem, vejamos, no capítulo 1 é retratado que Ezequiel via por meio de uma revelação, ou seja, uma visão espiritual, uma visão celestial, acerca de figuras espirituais repletas de significado. No capítulo 2 é demonstrado o chamado ou vocação de Ezequiel
com Deus se revelando a ele e lhe dizendo que não temesse o que estava por vir, pois ele seria enviado aos filhos de Israel para confrontá-los de seus pecados. No capítulo 3, é muito comum vermos expressões como então o Espírito me levantou, outro tipo de expressão, a mão do Senhor estava sobre mim, outra expressão, então entrou em mim o Espírito do Senhor e me pôs em pé, fazendo sempre alusão à presença de Deus e revelando assim que era uma obra divina e não com base em emoções humanas. No capítulo 4, 5, 6 e o 7, basicamente os mesmos pontos são abordados, pois apontam para palavras de destruição por conta do pecado do povo. Já no capítulo 8, é tratada a questão da idolatria no santuário e é revelado o pensamento do povo acerca do cativeiro, pois eles acreditavam que a causa de seus sofrimentos estavam ligados ao Senhor tê-los abandonado e que não os via mais, como diz Ezequiel capítulo 8, versículo 12, a sua parte final. Porém, não conseguiam ver a decadência espiritual que estavam vivendo justamente por conta do pecado. Para se compreender o capítulo 9, será preciso dividir o momento em que Deus se retira do templo em 4 estágios. O primeiro se dá quando a glória, ou seja, quem ele é, se levanta do querubim sobre a Arca da Aliança. O termo para isso se chama Icabod, que traduzido significa foi-se a glória de Deus. Nessa questão, cabe entender que não se trata apenas de uma expressão, mas sim o próprio Deus saindo do meio do povo. No contexto do capítulo 9 de Ezequiel, a presença de Deus se retira do meio do povo por conta do pecado que o povo estava cometendo. Abominações, oferta a outros deuses, culto a deuses pagãos e outras coisas mais profanaram ou quebraram a aliança que Deus havia proposto. O segundo estágio se dá no capítulo 9, versículo 3, ainda de Ezequiel, e 10, versículo 18, também de Ezequiel, quando a sua glória se dirige até a entrada do templo. Bem, o templo tinha sua porta construída para o leste, para Jerusalém, para o nascente, de forma que ao nascer do sol a porta era primeiro iluminada. Bem, se fizermos um paralelo, nós vamos encontrar o Senhor Jesus dizendo em João capítulo 10, versículo 9, o seguinte, abre aspas, eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim será salvo, fecha aspas. Isso aponta para um começo ou recomeço. Logo, Jesus não é ponto de chegada, mas sim ponto de partida em direção ao céu. O terceiro estágio diz o seguinte, parou os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Parou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Essa parte remonta às chances que o seu povo teve de se arrepender e das oportunidades que Deus deu a eles que mudassem seus caminhos e alterassem suas condutas. Quando o povo procurava outros deuses, eles não estavam dizendo apenas que Deus não era suficiente para eles, mas também estavam demonstrando a decadência espiritual que viviam, bem como a necessidade que possuíam de uma identidade verdadeira e que só Deus poderia construir. Bem, ao invés do povo se relacionar com Deus e desfrutar da sua glória ou presença no meio deles, eles faziam tudo ao contrário e procuravam se manter ou se relacionar ou manter contato com o pecado. No quarto estágio, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Bem, por fim, a presença de Deus vai para o Monte das Oliveiras, localizado no oriente da cidade, como diz Ezequiel capítulo 11, versículo 23. Nada na Bíblia é coincidência. Tudo no Antigo Testamento aponta para a obra redentora de Jesus Cristo. A parte mais alta da obra
da obra de Deus para com o homem está em João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim, abre aspas, o verbo se fez carne e habitou entre nós, fecha aspas. Isso aponta para a palavra grega, tetelestai, equivalente à expressão concluído ou consumado está, e também está pago. Não é coincidência. Atos 1, capítulo 9 e 10, diz que o Senhor Jesus foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu. O mesmo lugar para onde a presença se deslocou foi o mesmo lugar onde Cristo ascendeu. Bem, no ponto 3, seria explicar sobre o segundo templo. Para que se possa entender sobre como se deu a construção do segundo templo, cabe resumirmos como aconteceu a destruição do primeiro templo. Para isso, requer que observemos o que diz o capítulo 24 de 2 Reis, quando Jerusalém, governada por Jeoaquim, é invadida por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e retirado todos os tesouros do palácio. É quebrado os vasos de ouro que Salomão havia feito para adornar o templo construído e levado cativo homens de guerra, os inteligentes ou doutores e os artífices. E é nessa leva que foi Daniel. Agora observe, os homens de guerra foram levados para que o exército não se levantasse. Os inteligentes ou doutores para que o povo não se reconstruísse moralmente. E os artífices para que as armas de guerra não fossem reconstruídas. No capítulo 25, ainda de 2 Reis, aparece a figura de Nebuzaradã, capitão da guarda babilônica, que fez a pilhagem do templo e o queimou. O saque dos utensílios sagrados foi tão grande que o versículo 16, ainda do capítulo 24 de 2 Reis, lá na sua parte final, afirma que a destruição foi considerada como incalculável, ou seja, imensurável, dado o peso do cobre retirado do templo, como afirma a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Esses fatos datam de 586 a.C. A construção do segundo templo, também conhecido como Templo de Zorobabel, primeiro governador dos judeus repatriados, como consta em Ageu capítulo 2, versículo 21, momento em que Deus o chama para príncipe de Judá, que também era descendente de Davi, teve sua inauguração no 6º ano de Dario, como consta Esdras capítulo 6, versículo 15, o que corresponde ao ano de 516 a.C. Após 70 anos de exílio, Ciro, rei da Pérsia, baixou um decreto que pôs fim ao cativeiro. Cerca de 50 mil pessoas fizeram essa jornada. E nessa liberação do exílio foi incluída a autorização para a reconstrução do Templo de Jerusalém, como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 20 a 23, e Esdras, capítulo 1, versículos 1 e 2. Esse novo templo não possuía as mesmas dimensões ou beleza, arquitetura ou envergadura como o da primeira construção. Ele não se podia comparar com o templo de Salomão, como afirma Ageu, capítulo 2, versículo 1. Porém, possuía o mesmo propósito, o de ser um lugar de adoração, de perdão, de busca ao divino, de encontro com Deus. Ele era o epicentro espiritual da nação. Esse templo, ou segundo templo, também foi reformado e ampliado por Herodes. Ele conseguiu persuadir os judeus e os convenceu de que o templo atual não estava à altura da antiga glória. Essa obra se inicia no ano 15 a.C. e é concluída no ano 66 já da era cristã. Era o cartão de visitas de Jerusalém, como consta Marcos, capítulo 13, versículo 1. No ano 70 depois de Cristo, ele volta a ser destruído pelos romanos e parte do seu muro ainda consta de pé, que é o chamado Muro das Lamentações. Porém, não há registro na Bíblia de que após a sua construção, a glória do Senhor tenha enchido o templo,
como aconteceu com Moisés no tabernáculo e com Salomão por ocasião da inauguração do primeiro templo. E a pergunta que fica é a seguinte: por quê? Bem, a resposta para esse questionamento está em João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim, abre aspas, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Fecha aspas. Bem, mas o que significa, né? Bem, Cristo inaugura o segundo templo, e a glória da segunda casa se tornou maior do que a da primeira, como diz Ageu capítulo 2, versículo 9, afirma isso. E Mateus capítulo 21, versículo 12 a 14, ratifica quando Cristo expulsa comerciantes do templo, diz que aquele lugar é uma casa de oração e cura os doentes diante de todos aqueles que se faziam oposição ao reino de Deus. Bem, ponto 4. Abordar a relação do Senhor Jesus e o templo. Como já vimos, Jesus inaugura o segundo templo e, com isso, um novo capítulo na comunhão com Deus se inicia, momento em que Jesus demonstra que a sua casa é lugar de encontro com Deus, de cura, de transformação. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 31, o Senhor Jesus afirma que ele é maior do que Salomão, não apenas em comparação com essa sua sabedoria, mas também por ser maior do que o construtor do primeiro templo e da construção que ele realizou. Enquanto Salomão edifica a primeira casa, o Senhor a substitui, sendo ele mesmo o templo vivo. Por isso, que em Mateus capítulo 12, versículo 6, ele mesmo declara ser maior do que o templo. Bem, quando o Senhor, em Mateus capítulo 24, versículo de 1 a 3, ao sair do templo, em conversa com seus discípulos, lhe é mostrada a estrutura e imponência do templo, ele afirma que chegaria o tempo que não ficaria pedra sobre pedra. De forma indireta, o Senhor estava anunciando o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas, bem descrito em Mateus, capítulo 23, versículo 38 e 39, onde diz: eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo, desde agora, me não vereis mais, até que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. Fecha aspas. Quando o Senhor Jesus declarou com grande voz, entrego o meu espírito, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Mateus 27, 51. Está consumada a obra redentora prometida. Tetelestai. O caminho a Deus estava escancarado, a passagem ao céu estava paga, os pecados perdoados, a conexão outrora desligada, agora reconectada pela entrega pessoal de Cristo na cruz do Calvário. O seu sangue abriu um novo e limpo caminho para que eu, você e todo aquele que reconheça a Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador tenha acesso ao Pai. A partir daí, nos tornamos morada do Altíssimo, somos o templo do Deus vivo na terra, o lugar de comunhão habita em nós, pois Ele se move dentro de nossas vidas. Bem, como conclusão, tanto a geração de Ezequiel como a de Jesus rejeitaram a Deus e substituíram a sua presença por ídolos, colocando de lado a presença de Deus. Termino trazendo 2 exemplos que retratam bem a lição de número 4. Primeiro, fato que aconteceu em 2001. Em entrevista ao programa Early Show, o entrevistador Jenny Clayson perguntou a Anne Graham, filha do evangelista Billy Graham, como Deus poderia ter permitido que algo tão horrível como o ataque de 11 de setembro acontecesse. Ela respondeu a seguinte frase, abre aspas, por ano, os americanos têm dito a Deus para que ele não interfira em suas escolhas, para que ele não se envolva com o governo, para que também ele não se envolva com a vida de cada cidadão. Como é um cavalheiro, Deus calmamente nos deixou, fecha aspas, afirmou a escritora. O segundo é um dizer de Charles Spurgeon, que afirma o seguinte,
abre aspas. O afastar-se de Deus começa com o descuido da oração secreta, fecha aspas. Bem, querido irmão, quero agradecer a você por ter ficado conosco nessa missão tão linda que é a arte de ensinar. Quero te convidar também para seguir nossas páginas no Instagram, @crentedocente, no Facebook, no endereço facebook.com/crentedocente e acionar o sino das notificações no canal do YouTube. Despeço-me de vocês, até a próxima e fiquem na paz.